Olá! Na aula de hoje nós iremos falar sobre condição para o alinhamento de três pontos e área do triângulo. Bom, a primeira coisa, a gente precisa saber que se três pontos eles estão alinhados, ou seja, eles estão sobre uma mesma reta, se a gente calcular esse determinante aqui, o determinante vai dar zero. Bom, como é que a gente monta esse determinante? Aqui eu tenho o ponto A, eu vou colocar as coordenadas dele, né, x1, y1, aqui na primeira linha. E depois o ponto B, as coordenadas dele é x2 e y2. Eu vou colocar aqui na segunda linha. E o ponto C, as coordenadas é x3 e y3. Eu vou colocar aqui na terceira linha. Eu vou completar essa coluna aqui com o número 1 e calculo o determinante. Se o determinante der zero, esses pontos estão alinhados. Se der qualquer número diferente de zero, quer dizer que os pontos não estão alinhados. O primeiro exemplo diz o seguinte: verifique se os pontos A, menos 3 e 5, B, 1 e 1 e C, 3 e menos 1 estão alinhados. Aqui, pelo desenho, né, a gente pode imaginar que eles já estão alinhados, né, porque eles estão sobre a mesma linha reta. Só que, às vezes, o desenho, ele nos engana muito, né, os pontos parecem estar alinhados, mas, às vezes, vai ter um ponto que tem uma inclinação diferente. Então, o determinante é uma forma certeira da gente verificar se esses pontos estão alinhados. Então, eu vou montar o determinante aqui, né, primeiro eu vou pegar o ponto A, menos 3 e 5, o ponto B, que é 1 e 1, e o ponto C, que é 3 e menos 1. Eu completo a terceira linha com os números, apenas de número 1, e a quarta e a quinta linha, a gente vai repetir as duas primeiras. Então, vou colocar os pontos todos novamente, né? Menos 3 e 5, 1 e 1, e 3 e menos 1. Então, tá aqui montado o nosso determinante para a gente calcular. Lembrando, eu coloquei os três pontos aqui, aí completei essa linha apenas com números 1, e a quarta e a quinta linha eu coloco os pontos novamente, repetidos, né? Agora, eu vou fazer multiplicação das diagonais aqui. Então, essa primeira diagonal, eu vou multiplicar os números menos 3 vezes 1 vezes 1. Menos 3 vezes 1 dá menos 3, vezes 1 dá menos 3. A próxima diagonal, 5 vezes 1, 5, vezes 3, 15. A próxima diagonal é 1 vezes 1 dá 1, vezes menos 1 dá menos 1. Então, não tem muito erro, é só multiplicar esses números. Agora, a gente vai multiplicar as diagonais, só que para cima. Lembrando que quando eu multiplicar essas diagonais para cima, eu tenho que trocar o sinal do resultado. Então, aqui eu vou multiplicar a primeira diagonal, vou multiplicar 3 vezes 1 vezes 1. Então, 3 vezes 1 é 3. Só que o meu resultado é positivo, então eu troco o sinal para ficar negativo. Sempre lembrando que quando eu for multiplicar as diagonais para cima, eu tenho que trocar o sinal. A próxima, né? Primeiro eu vou multiplicar os sinais. Ó, menos vezes menos dá mais. Só que eu troco o sinal porque está para cima, então fica menos. 1 vezes 1 vezes 3 dá 3. A próxima diagonal. 1 vezes 1, 1 vezes 5, 5. O sinal está positivo, eu vou trocar o sinal, então fica menos. Bom, então o determinante é só a gente somar todos esses números que a gente encontrou. Então, eu vou somar aqui menos 3, mais 15, menos 1, menos 3, menos 3, menos 5. Que dá zero, né? Se eu faço menos 3 mais 15, menos 1, menos 3, menos 3, menos 5, o meu resultado final é zero. Se o resultado deu zero, o resultado determinante, significa que os nossos pontos estão alinhados. O próximo exemplo diz o seguinte: verifique se os pontos
A, 0 e 2, B, menos 3 e 1 e C, 4 e 5 estão alinhados. Então, se eu quero verificar se esses pontos estão alinhados, eu vou ter que montar o determinante e verificar se o determinante vai dar zero. Bom, eu montei o primeiro determinante desse item A, né? Então, eu peguei aqui o ponto 0 e 2 e coloquei aqui na primeira linha e nas duas últimas, né? O segundo ponto é menos 3 e 1, coloco aqui, ó, na segunda linha e as últimas colunas também. E o terceiro ponto, 4 e 5, eu fiz a mesma coisa, aqui embaixo e nas últimas linhas também. Essa coluna aqui do meio, ela sempre vai ser preenchida com o número 1. Bom, então agora é só a gente multiplicar as diagonais. Aqui, a primeira diagonal, 0 vezes 1 vezes 1 dá 0. A segunda diagonal, 2 vezes 1, 2 vezes 4, 8. E a terceira diagonal, 1 vezes menos 3 dá menos 3 vezes 5, menos 15. Bom, agora a gente vai fazer a multiplicação das diagonais para cima, lembrando que o resultado eu preciso trocar o sinal, né? 4 vezes 1, 4, vezes 1, 4. Então, vai ficar menos 4, tem que trocar o sinal. Aqui, 5 vezes 1, 5, vezes 0, 0. E a última diagonal, 1 vezes menos 3, vezes 2, menos 6. Troquei o sinal, fica mais 6. Depois que a gente multiplica os números nas diagonais, a gente só precisa somar os resultados que a gente encontrou para gerar o nosso determinante, né? 0 eu não preciso pôr, então vai ficar 8 menos 15 menos 4 mais 6, que dá menos 5, né? Bom, o nosso determinante deu diferente de zero, o que significa que esses pontos não estão alinhados. Então, aqui, no caso, a resposta é não, né? Não estão alinhados. Por quê? Porque o nosso determinante deu diferente de zero. Bom, o item B, ele diz o seguinte, é para a gente verificar se esses pontos A, B e C podem ser vértices de um mesmo triângulo. Bom, se 3 pontos estão alinhados, significa que eles estão em uma mesma reta. Acontece que se um desses pontos está desalinhado com os outros dois, eles vão formar o vértice de um mesmo triângulo. Então, o que significa 3 pontos serem vértices de um mesmo triângulo? Significa que eles estão desalinhados, que eles não são colineares, eles não estão numa mesma reta. Então, nesse caso, a gente também precisa calcular o determinante e, nesse caso, estamos procurando se o determinante vai ser diferente de zero. Então, primeiro nós iremos montar o determinante. Bom, aqui eu já montei, né, o determinante, ó, coloquei os 3 pontos, ó, menos 1 e 3, 2 e 4 e menos 4 e 10. Preenchi a terceira linha com o número 1 e coloquei o restante dos pontos, repeti as duas primeiras colunas aqui. Agora, a gente vai multiplicar as diagonais. A primeira diagonal é menos 1 vezes 4 vezes 1, que dá menos 4. Na próxima diagonal, ó, 3 vezes 1, 3 vezes menos 4 dá menos 12. Na próxima diagonal, 1 vezes 2, 2 vezes 10, 20. Agora, a gente vai fazer as diagonais só que para cima. Quando a gente multiplica para cima, nós temos que trocar o sinal, não pode se esquecer disso. Aqui, menos 4 vezes 4 dá menos 16, vezes 1, menos 16. Só que eu vou trocar o sinal, então fica mais. A próxima diagonal, 10 vezes 1, 10, vezes menos 1, menos 10. Só que eu troco o sinal, então fica mais 10. E a última diagonal, 1 vezes 2, 2 vezes 3, 6. Trocando o sinal, fica menos 6. Bom, agora, para calcular o nosso determinante, é só a gente somar esses valores, né? Menos 4, menos 12, o 20, o 16, o 10 e o menos 6. Bom, aqui nesse caso, a gente somou todos esses valores e o resultado deu 24. O que significa que esses 3 pontos
estão desalinhados. Se eles estão desalinhados, eles podem ser vértices de um mesmo triângulo. Então, aqui no item B, a resposta é sim. Eles podem ser vértices de um mesmo triângulo porque o determinante deu diferente de zero. Nesse próximo exemplo, a gente quer determinar x de maneira que os pontos A, 3 e 5, B, 1 e 3 e C, x e 1 sejam vértices de um triângulo. Ou seja, o que eu preciso? Que o meu determinante seja diferente de zero, que esses três pontos eles estejam desalinhados. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é calcular esse determinante, né? Eu vou montar o determinante. Bom, aqui eu montei o determinante, ó, 3 e 5, 1 e 3 e x e 1. Completei a terceira coluna com o número 1 e repeti as duas primeiras colunas aqui. Agora, nós precisamos multiplicar as diagonais, né? Primeiro, vou multiplicar as diagonais para baixo, mantendo o sinal resultante, né? A primeira diagonal é 3 vezes 3, que dá 9. A próxima, 5 vezes x, 5x. E a última, 1 vezes 1 vezes 1, que dá 1. Agora, nós vamos multiplicar as diagonais para cima, lembrando de trocar o sinal, né? A primeira diagonal é x vezes 3, dá 3x, só que eu vou trocar o sinal, então fica menos 3x. A próxima, 1 vezes 3 dá 3, trocando o sinal fica menos 3. E a última, 1 vezes 5, que dá 5, só que eu troco o sinal, então fica menos 5. Bom, isso significa que o meu determinante, eu só preciso somar esses valores aqui. Só que, observa que a gente tem uma incógnita nesses valores, né? Eu tenho que somar o x primeiramente, porque x eu só posso somar com x. Então, eu vou somar aqui 5x com menos 3x, dá 2x. E depois o restante dos valores, é 9 mais 1, 10, 10 menos 3, 7, menos 5, dá 2. Então, o determinante ficou 2x mais 2. Ele ficou de uma forma, de uma expressão algébrica, né? Porque eu ainda não sei qual é o valor de x, né? Bom, a condição do exercício é que o determinante seja diferente de zero, porque nós queremos que esses três pontos sejam vértices de um triângulo. Ou seja, eu quero que o determinante que deu 2x mais 2 seja diferente de zero. Isso daqui é uma inequação, né? Mas a forma de resolver é bem parecida com a resolução de uma equação. O 2 aqui que está negativo, eu vou passar para que está positivo, eu passo para o outro lado negativo. Então, fica 2x é diferente de menos 2, né? O 2 aqui está multiplicando, eu vou passar ele para o outro lado dividindo. Então, fica x é diferente de menos 2 dividido por 2. Por fim, eu vou resolver menos 2 dividido por 2 dá menos 1. Então, a única condição para que esses pontos estejam desalinhados é que o x seja diferente de menos 1. Qualquer outro valor que eu colocar no lugar do x faz com que esses pontos sejam vértices de um triângulo. Bom, o último assunto que a gente vai estudar hoje é sobre a área de um triângulo. A gente viu que quando três pontos estão desalinhados, que é o caso desses pontos aqui, ó, o ponto A, o ponto C e o ponto B, eles são vértices de um triângulo. E a gente pode aproveitar o determinante para a gente calcular a área. Por quê? A área do triângulo ABC, que é esse triângulo aqui, é só a gente pegar o determinante, o módulo determinante que a gente encontrar e dividir por 2. Ou seja, o determinante ele também serve para a gente calcular a área do triângulo se os pontos não forem colineares, né? Porque se os pontos são colineares, obviamente não tem área. Vamos fazer um exemplo prático. Bom, aqui eu tenho um triângulo, né? O triângulo ABC. Obviamente, esses três pontos não são colineares, eles não estão alinhados, então eu quero determinar a área desse triângulo. Bom, a primeira coisa, eu preciso colocar as coordenadas desses pontos, né? O ponto A, ele aqui é 2 e menos 2. Agora, o ponto B,
é menos 3 e 1. E o ponto C, a coordenada é 1 e 3, né? Bom, de posse das coordenadas, agora nós iremos montar para fazer o cálculo do determinante. Eu posso começar a colocar o ponto que eu quiser, a gente não precisa colocar um primeiro que o outro. Se eu trocar uma linha com outra de lugar, o determinante eu tenho o mesmo resultado. Então, mas eu vou começar do ponto A, né? 2 e menos 2, ponto B deu menos 3 e 1, o ponto C, 1 e 3. Preencho a terceira coluna com o número 1 e vou repetir as duas primeiras colunas. Bom, agora é só fazer a multiplicação das diagonais. A primeira diagonal é 2 vezes 1, que dá 2. A próxima é menos 2 vezes 1, que dá menos 2. A próxima, 1 vezes menos 3 vezes 3, dá menos 9. Agora, a gente vai multiplicar as diagonais para cima, lembrando de trocar o sinal no final. 1 vezes 1 dá 1, trocando o sinal fica menos 1. 3 vezes 2 dá 6, trocando o sinal fica menos 6. E, por fim, 1 vezes 3 vezes 2 dá 6. Aqui, menos com menos dá mais, então vai ficar menos 6, porque eu irei trocar o sinal no final. Bom, o determinante é só a gente somar esses valores. Aqui, 2 com menos 2 vai zerar, né? Então, menos 9 menos 1 dá menos 10, menos 6 dá menos 16, com menos 6 dá menos 22. Como a gente esperava, né, o determinante deu diferente de zero, o que significa que esses pontos não estão alinhados. Então, para a gente calcular a área, que no geral nos livros de matemática estão representados pela letra S, né? Eu acho que tem a ver com que a tradução da palavra área em inglês, né? Então, a área é o módulo do determinante dividido por 2. O determinante deu menos 22. Então, o módulo disso vai ser 22, né? Quando a gente aplica o módulo, tudo que está aí dentro fica positivo. E isso tem sentido porque a área é uma quantidade e ela tem que ser uma medida positiva. Então, fica 22 dividido por 2, que dá 11. Então, a área desse triângulo é 11 unidades de área. Bom, então é isso. Espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida, deixe um comentário e tchau, tchau.